Olá, boa tarde. O prefeito Chinaik Medeiros, a irmã dele e 2 secretários da Prefeitura de Iranduba foram presos esta manhã durante a Operação Cauxi do Ministério Público do Estado, com o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e também da Controladoria Geral da União. As investigações, que partiram de denúncias de empresários, revelaram um verdadeiro esquema de corrupção na administração municipal, envolvendo fraudes em licitações, desvio de verbas públicas que totalizam pelo menos 56 milhões de reais que deixaram de ser aplicados em obras e serviços no município. A movimentação começou cedo na sede do Ministério Público Estadual, na zona oeste da cidade. Ao todo, 5 mandados de prisão, 15 de condução coercitiva e 10 de busca e apreensão foram expedidos durante a Operação Cauxi, deflagrada na manhã de hoje para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos na Prefeitura de Iranduba. Entre os presos estão a irmã do prefeito da cidade, Nádia Medeiros, o secretário de Finanças, Davi Félix Queiroz, e o presidente da Comissão Permanente de Licitação, identificado como Edu Correia Souza. O secretário de Infraestrutura, André Maciel, também é alvo da operação. Funcionários públicos e empresários também foram conduzidos à sede do Ministério Público para prestar depoimento. Até o meio da manhã, o prefeito de Iranduba era considerado foragido, já que não havia sido localizado na sede do município. Por volta das 10 horas, acompanhado de advogados, Chinaik Medeiros se entregou na sede do MPE. Os envolvidos são suspeitos de praticar vários crimes, entre eles peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e fraudes em licitações. Irregularidades em contratos de obras e serviços também são investigadas. Aquisições estimadas em mais de 56 milhões de reais motivaram o bloqueio de bens, inclusive do prefeito Chinaik. Cruzamento de dados e interceptações telefônicas ajudaram nas investigações. Para o Ministério Público, os indícios são fortes. Com análise contábil, o recurso saiu, mas não chegou onde tinha que chegar. A operação do Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, teve o apoio da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e da Controladoria Geral da União. A Secretaria de Segurança Pública está dando todo um apoio para que nós possamos cumprir todas essas medidas, assim como a CGU, que encaminhou para cá de Brasília diversos técnicos que estão em conjunto nesse momento na operação, até para que possa ser feita a perícia com muito mais profundidade em todo o material apreendido. E ainda nesta edição a gente volta a falar desta operação do Ministério Público no município de Iranduba. O Ministério Público do Amazonas ajuizou nesta segunda-feira uma ação civil pública que pede a suspensão imediata da restrição de veículos na faixa azul, que são os corredores exclusivos que vêm sendo implantados pela Prefeitura de Manaus em avenidas aqui da capital. A principal alegação é que os espaços estão causando transtornos porque foram implantados antes da criação de um plano de mobilidade urbana. A ação sustenta que a implantação dos corredores exclusivos de ônibus não teve o devido planejamento e vem provocando inúmeros transtornos no trânsito da capital. Em Manaus, a faixa azul foi implantada a partir da estrutura do antigo sistema expresso, com o objetivo de reduzir o tempo de locomoção dos usuários do transporte coletivo. Mas, de acordo com o Ministério Público Estadual, várias reclamações foram registradas pela Promotoria de Justiça especializada na proteção e defesa da ordem urbanística. A insatisfação da própria sociedade com a implementação da faixa, né? Principalmente as pessoas que utilizam transporte público comum, elas se sentiram prejudicadas. Por quê? Porque a faixa azul veio beneficiar só o usuário do expresso. O risco de acidentes e a falta de campanhas educativas também foram levados em consideração. A ação civil pública pede a suspensão imediata do funcionamento dos corredores exclusivos para os ônibus do BRS na capital.
O processo já está tramitando na Justiça. O MPE recomenda ainda que a Prefeitura, por meio da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, não faça novas intervenções relacionadas à faixa azul, até que seja executado o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. A princípio, nós estamos pedindo que seja suspensa a utilização dessa faixa exclusiva, né? Se o município comprovar, por meio de estudos, de projetos, que ela é viável, ela vai ser implantada. Entretanto, só deve ser implantada se for feito um estudo que aprove a sua implementação. A SMTU informou que só deve se pronunciar quando for notificada. Um homem morreu na manhã de hoje durante um tiroteio com policiais da 21ª Companhia Interativa Comunitária no bairro Compensa, zona oeste da capital. De acordo com a polícia, a vítima estaria praticando um roubo junto com um comparsa quando foi surpreendida por policiais. Ele teria disparado contra a guarnição que reagiu. O homem chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. O outro conseguiu fugir. E 2 homens foram presos após perseguição policial a suspeitos que trocavam tiros durante uma possível disputa pelo controle do tráfico de drogas no município de Coari. Na casa de um deles foram encontrados armas de uso exclusivo da polícia, munições, joias e mais de R$80 mil em dinheiro. De acordo com a polícia, Gerlan Souza Fervura, de 36 anos, e Osiel Menezes Nogueira, de 26, devem responder pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de armas. Ainda estamos em novembro, mas aos poucos a decoração de Natal vai ganhando espaço nas lojas, nas casas, o que inclui também uma iluminação especial. E em época de tarifa energética mais cara, toda a economia é bem-vinda. Por isso, o Band Cidade convidou um especialista para mostrar que existe diferença de consumo entre um pisca-pisca e outro. Acertar nas luzes de Natal pode significar também conta de luz mais em conta. No Natal, tudo fica mais bonito. São árvores enfeitadas, bolas natalinas iluminadas, cortinas de luzes e por aí vai. São produtos facilmente encontrados neste período em lojas de decoração. É o comércio preparado para a melhor data do ano em vendas. Focando principalmente as luzes de Natal. No caso, nós temos piscas de R$ 8,90 até piscas que vão até R$ 269,90. Variação de preço é o que o cliente gosta, mas em época de crise a preocupação não deve ser apenas com o valor da compra. As luzes do Natal deixam o ambiente ainda mais agradável, seja em casa, no trabalho, mas comprar um pisca-pisca, algo simples, não é? Espera um pouco, nós convidamos aqui o Jurimar Ipiranga. Ele é engenheiro de eficiência energética da Eletrobras e Distribuição Amazonas. Jurimar, não é qualquer pisca-pisca. Não é qualquer pisca-pisca e eu vou explicar o porquê com segurança e eficiência energética. A primeira informação que o consumidor deve procurar saber é o consumo de energia do pisca-pisca, que geralmente está na embalagem. E não se engane com aqueles mais baratinhos de lâmpadas incandescentes. Nós temos aqui esse pisca-pisca com lâmpada incandescente, lâmpada quente, né? Ele custa R$ 8,90 e consome 33 watts. Olha só agora nossas equiparações aqui, 33 watts. Eu tenho um outro aqui que é mais caro, R$ 13,90, mas ele consome 3 watts. Uma diferença de 30 watts. Já é uma queda bastante significativa. Este segundo exemplo, que custa pouco mais de R$ 13,00, é de LED, melhor custo-benefício. Agora vamos falar de valores. Veja só quanto vai custar no final do mês aquele com lâmpadas incandescentes. Só para você ter ideia, esse cidadão aqui, o primeiro que eu falei, 33 watts, vamos fazer aqui um cálculo aqui. Se eu deixar ele ligado durante 10 horas por dia, durante 30 dias, ele vai me consumir na base de R$ 4,16 ao mês. Agora esse outro aqui, utilizando 10 horas por dia, durante 30 dias, ele vai custar para mim no meu bolso 37 centavos. Há quem diga que este valor é insignificante, mas não é bem assim. Só que a gente, quando vai numa loja, chega uma hora, a gente não compra só um, a gente compra vários.
né, para adornar a casa toda, o muro, a fachada, o telhado, as janelas. Então, no final, tem um impacto. Tem só mais um detalhe quando o assunto é pisca-pisca. O engenheiro alerta que não é tão seguro usar o mesmo do ano passado por conta do tempo que ficou guardado. É que os fios, segundo ele, envelhecem e isso pode ocasionar curto-circuito. É bom ter cuidado também se for ligar as luzes em extensões. Em todos os equipamentos que a gente compra, é importante a gente ter o cuidado de ver isso aqui. Porque quando não tem esse selo do Inmetro, significa que esse equipamento ele foi produzido no mínimo no quintal da casa de alguém. Não é homologado, não é garantido, então, enfim, pode trazer transtornos. O barato que vai sair caro. Segurança e economia. Neste período de recessão, com tarifa de energia lá em cima, até nos pisca-piscas é possível economizar. A atualização do Plano Municipal de Resíduos Sólidos foi tema de uma audiência nesta segunda-feira na Câmara Municipal de Manaus. Um dos pontos questionados foi a proposta de privatização do serviço de coleta e reciclagem, que preocupa representantes das cooperativas de catadores, que têm a atividade como única fonte de renda da família. Cerca de 150 pessoas participaram da discussão sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos na Câmara Municipal de Manaus. O plano, que tem vigência de 20 anos, prevê a redução da produção de resíduos sólidos, o reaproveitamento e a posição correta em caso de resíduos não recicláveis. Para o poder público, são medidas que permitem o enfrentamento de um dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Por isso, o plano precisa ser atualizado. Essa minuta, essa proposta de plano apresentada pela Prefeitura, ela agora é colocada na internet durante 30 dias. E a sociedade civil tem a oportunidade de opinar e apresentar sugestões. Atualmente, a maior parte do lixo descartado no aterro da capital amazonense é orgânico ou reaproveitável, o que exige um trabalho mais efetivo na coleta seletiva, que hoje é feito no Amazonas por cerca de 500 catadores de lixo. No entanto, uma parceria público-privada pode afetar diretamente esses trabalhadores. Hoje a gente vem, dentro da audiência pública, fazer nossas reivindicações, mostrar que nós somos contra a privatização do lixo da cidade de Manaus. Durante a audiência pública, foi apresentado pelo secretário de Limpeza Pública um estudo técnico sobre a atual conjuntura do Plano Municipal de Resíduos Sólidos. E, segundo ele, não há privatização na coleta seletiva. Alguma coisa que tem a ver com privatização. Completamente ninguém sabe o que é isso. Mas todo mundo tem uma ideia disso, alguém suspeita de alguma coisa estranha. Aí, esses dias, que tem um relatório secreto que o secretário Paulo Miro. Essa é a primeira audiência pública para tratar da atualização do Plano de Resíduos Sólidos, que será reformulado ainda este ano. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira para a capital e alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado a parcialmente nublado nesta quarta-feira. As temperaturas variam entre 27 e 36 graus. Em Tonantins, a previsão é de muita chuva no decorrer do dia, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Maués, o sol aparece entre nuvens e há chance de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 24 e 36 graus. No município de Eirunepé, o tempo fica bastante instável, também com previsão de chuva forte. E as temperaturas variam entre 23 e 34 graus. Voltamos a falar da operação que desarticulou o esquema de corrupção no município de Iranduba. No início da tarde de hoje, o Procurador-Geral de Justiça reuniu a imprensa no Ministério Público do Estado para fazer um balanço da operação deflagrada esta manhã. De acordo com o Procurador-Geral de Justiça, Fábio Monteiro, a segunda fase da Operação Cauxi está apenas começando. Até agora, a força-tarefa montada para desarticular o esquema de corrupção no município de Iranduba encontrou irregularidades no serviço de transporte escolar, onde eram realizadas cobranças de propina dos empresários, na coleta de lixo, onde o serviço licitado não chega à população, nas obras de infraestrutura e serviços, onde as licitações foram direcionadas, além de locações de veículos que só existem no papel. Essa é uma situação que já vem há algum tempo, não somente a questão dos empresários, mas outras questões sociais
que vieram à mídia e que chegaram ao Ministério Público e, portanto, era imprescindível que fosse aberta investigações acerca desse montante de desvio de dinheiro no município de Iranduba. E por conta disso se instaurou o procedimento investigatório. Depois de prender 4 pessoas e apreender documentos na casa de funcionários públicos e de empresários do município, inicia a fase de análise de provas. Só na casa do prefeito Chinaik Medeiros, a força-tarefa apreendeu R$13 mil em dinheiro, R$10 mil em cheques, além de joias e muitos documentos. As investigações do Ministério Público do Estado iniciaram há 3 meses. Elas foram motivadas por denúncias de empresários do município de Iranduba que disseram se sentir coagidos a pagar propina para poder receber o dinheiro de contratos com a prefeitura. O coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado disse que foram encontrados indícios de que as licitações para contrato de obras e serviços no município de Iranduba eram produzidas na casa do secretário de Finanças, Davi Queiroz. Nós encontramos muita documentação, tanto na casa do presidente da Comissão Permanente de Licitação, quanto na casa do secretário de Finanças, documentos públicos que deveriam estar na prefeitura e que foram encontrados na casa do secretário de Finanças e do presidente da Comissão Permanente de Licitação, demonstrando de forma cabal que esses processos eram montados antes mesmo de serem julgados, de serem apreciados legalmente na forma de licitação. Ou seja, na verdade não havia um processo seletivo. Os processos licitatórios já eram previamente acertados e eles apenas montavam dentro da própria Comissão Permanente de Licitação esses processos. A ação do Ministério Público do Estado ainda contou com o apoio da Controladoria Geral da União, porque recursos federais também foram desviados. Pelo que a gente levantou rapidamente, mais o Fundeb, a gente viu também que os recursos da saúde foram desviados, até por a gente saber antecipadamente que o município era muito carente em relação à saúde, até a farmácia básica não era fornecida pelo município. Então, educação e saúde sempre são as maiores fontes de desvio de verbas federais. O prefeito Chinaik Medeiros deve ficar preso na sede do Comando de Policiamento Especializado da PM. Enquanto isso, quem responde pela Prefeitura de Iranduba é a vice-prefeita Marina Madalena. E daqui a pouco a gente mostra a repercussão entre a população de Iranduba dessa operação do Ministério Público. Nesta quarta-feira, a Miss Amazonas Carolina Toledo já embarca para São Paulo, onde vai disputar o maior concurso de beleza do país. Mas antes dela embarcar, nós fomos conferir o que ela preparou para levar na bagagem rumo ao Miss Brasil. Para Miss Amazonas 2015, arrumar a mala de viagem não é uma tarefa fácil. Isso porque existem roupas para cada ocasião. São looks e mais looks, sem contar com a maquiagem e acessórios. Mesmo com o maior corre-corre, nesta hora é bom prestar atenção para não faltar nada. Todo mundo deve se perguntar o que uma Miss carrega em uma mala de viagem, não é mesmo? Mas esse mistério a gente revela agora. O Band Cidade veio até a casa da Carolina Toledo, a atual Miss Amazonas, para saber o que ela leva na bagagem na viagem que ela faz a São Paulo esta semana, onde disputa a coroa do Miss Brasil. Sempre digo que uma Miss ela tem que ser muito bem organizada, viu? Porque nós vamos passar 8 dias lá no confinamento, então tem que estar muito organizadinho já pra gente chegar lá e ter essa facilidade de fazer a maquiagem, fazer o cabelo e já ter a roupinha ali. As roupas que ela leva na bagagem são todas pensadas para atender suas necessidades durante o Miss Brasil. E olha que são 3 malas iguais a esta. Nós, coordenadores e a família, né, que nós sempre contamos com o apoio da mãe nessas horas, montamos a mala da Miss. A Carol vai com uma bagagem de 3 malas completas, onde inclui-se looks, os looks compostos de roupa casual, casual chique, o mais sofisticado, que é o vestido de preliminar, e também trajes de banho que vão ser necessários e roupas também fitness para ela malhar, para ela fazer os ensaios, para ela participar de todas as atividades.
Mas na bagagem, Carol Toledo também vai levar beleza, simpatia e, claro, a esperança de quebrar o jejum que já dura 58 anos. Se nós tivermos essa sorte de termos uma Miss Brasil, partir direto de lá para os Estados Unidos e representar o Brasil no Miss Universo. Entre milhares de coisas que a mulher mais linda do Amazonas fez antes da viagem, arrumar as malas foi a parte mais divertida. É na hora desses desafios que Carol Toledo mostra que é preciso mais que beleza para ser uma verdadeira Miss. E boa sorte para Carol Toledo, estamos todos na torcida. E diante do escândalo na prefeitura revelado pelo Ministério Público no município de Iranduba, como mostramos agora há pouco, a população se mostrou indignada e fez questão de apontar os problemas enfrentados por quem vive no município. Em Iranduba não se fala em outra coisa. Rapaz, o assunto aqui é um escândalo, né? Dizem que o prefeito sumiu e tem muita gente detida aí. É uma falcatrua, né? A cidade está abandonada, como você pode ver, e até que fim alguém teve atitude, né? A população se concentrou esta manhã próximo à Praça dos Três Poderes, no centro do município, para acompanhar de perto a movimentação da polícia. Eles deram apoio ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado para cumprir 30 mandados entre busca e apreensão, prisão preventiva e temporária e condução coercitiva, que é quando a pessoa é levada pela Justiça para prestar depoimento. Este estudante diz não estranhar a prisão do prefeito do município e relata o descaso na administração de Iranduba. As obras do município de Iranduba estão paradas e o nosso município está tendo uma má gestão. O município, de apenas 40 mil habitantes, faz parte da região metropolitana de Manaus, mas nem de longe goza dos privilégios de uma metrópole. Ruas esburacadas, calçada, quando existe, está nessas condições. Em vários locais, encontramos lixeiras viciadas. Este morador culpa a falta de coleta regular do lixo. O prefeito prometeu de mandar colocar uma caixa seletora e nunca foi colocado. O que precisa para resolver o problema? Ter o carro de lixo vindo todo dia coletar nosso lixo. No bairro Novo Amanhecer, um bueiro se rompeu há mais de 2 meses e ameaça quem passa por aqui. Fica difícil, né? A pessoa passar e tem risco de acontecer acidente, que já aconteceu aqui, de o homem cair aqui de moto. Quem busca atendimento médico reclama da falta de medicamentos. Este aposentado diz que a ambulância cedida pelo governo federal para atender aos pacientes de Iranduba nunca foi usada. Aquela ambulância ali do SAMU já está jogada ali já há mais de ano ali, ninguém, dentro do mato, olha lá. Ninguém toma nenhuma providência, não tem equipamento, todo equipamento ela tem. Uma obra do governo, gastando dinheiro do governo jogado ali no lixo. Uma dura realidade para quem espera no poder público a esperança de uma cidade mais justa. Nós que somos humildes, se roubar uma lata de leite vai preso e fica 2, 3 meses preso, eles que roubaram milhões devem ficar muito mais tempo por lá preso. Que coisa, né? Para quem não sabe, Cauxi, que foi o nome dado a essa operação do Ministério Público, é uma esponja de água doce que incomoda muito os banhistas em época de vazante dos rios aqui no Amazonas, porque ela provoca uma coceira horrível no corpo, fica impregnada e só sai depois de um longo banho de água bem limpa. E assim como Cauxi nos rios, é a corrupção na política brasileira. O caso de Iranduba é só mais um exemplo de um problema que está impregnado de norte a sul do país, em todas as esferas do poder executivo, nos municípios, estados, no governo federal e também no legislativo. Um mal que fez escola e que infelizmente segue resistindo ao trabalho sério de autoridades como do Ministério Público, do Judiciário brasileiro. A cada investigação, um novo escândalo ainda mais descarado, mas que sempre tem justificativas, não é mesmo? Vamos ver quantas operações como esta e tantas outras que estamos acompanhando aí nos últimos meses ainda terão que ocorrer para que aqueles que foram eleitos para administrar e não roubar o dinheiro do povo brasileiro criem vergonha na cara.
E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta edição na internet. Basta acessar o site band.com.br. Para ir à nossa página, acesse o link Notícias e depois o link Sua Região e clique em Amazonas. Mas você também pode acompanhar outras notícias e a nossa programação pelas redes sociais, Facebook e Twitter /Band Amazonas. Vem aí o Jornal da Band trazendo os principais assuntos do dia no Brasil e no mundo. Uma boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.